A escravidão foi abolida há muitos anos. Contudo, persiste no mundo uma forma contemporânea, mas igualmente cruel, de exploração de pessoas: o tráfico de seres humanos. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 2 milhões de pessoas sejam vítimas desse tipo de crime todo ano. Acredita-se que o tráfico de pessoas movimente mais de 30 bilhões de dólares em todo o planeta. No programa de hoje, vamos conhecer melhor como funciona o tráfico de pessoas e como o Brasil tem enfrentado esse tipo de crime. E para o debate, nós convidamos a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito. Convidamos também a coordenadora de mobilização da organização não governamental Coletivo Mulher Vida, Adriana Duarte. O público pode participar com perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com. Pode participar também pelo telefone 3423-6836 e tem o Twitter, que é @opiniãope. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar esse programa das definições. A ideia de tráfico de pessoas pode trazer à mente várias ideias diferentes, vários crimes diferentes. Eu queria entender exatamente o que é o tráfico de pessoas, quem pratica, com que objetivo esse tráfico é feito e quem são as principais vítimas desse tipo de crime. A gente podia começar com Débora. O tráfico de pessoas no Brasil, ele exige um movimento. Algumas legislações não exigem, por exemplo, nos Estados Unidos, basta a exploração. No Brasil, para ser tráfico, tem que ter algum movimento. E a nossa principal legislação é o Protocolo de Palermo. Um movimento quer dizer remover alguém da cidade A para a cidade B ou para o país. Exatamente. Porque no Brasil, por exemplo, se for exploração sexual, tem o crime de exploração sexual e se tiver havido um movimento, vai ter também o crime de tráfico. Aí viram dois Exatamente. Para trabalho escravo, a mesma coisa. Tem o crime do artigo 149 do Código Penal, que é trabalho escravo, e se tiver havido um movimento, vai ter também o crime de aliciamento, que é como se fosse uma modalidade de tráfico. E as vítimas, o Protocolo de Palermo, que é a principal legislação, ela fala que é explorar as condições de vulnerabilidade. O que são essas condições de vulnerabilidade? É iludir uma pessoa que está com baixa renda para uma promessa de futuro. São aqueles valores que se passa para criança e adolescente, que às vezes não é só financeiro, não é só o dinheiro, é um celular, é um relógio. Então, assim, é explorar a pessoa numa condição de vulnerabilidade e, com isso, existem 5 modalidades de tráfico. Pode ser para remoção de órgãos, pode ser para fim de trabalho, pode ser para exploração sexual, pode ser para casamento servil, que não é uma modalidade muito usual no Brasil, e a outra que também não é muito questão usual. De guerra, terceirizados nas guerras. E o perfil das vítimas é bem diferente, dependendo de que tipo de tráfico está ocorrendo. No caso do Brasil, especificamente, existe um perfil ou um tipo de tráfico mais comum relacionado especificamente ao tráfico de pessoas? Sim, o Brasil, ele durante muito tempo, ele fomentou um tipo de turismo, né, que hoje a gente considera um turismo abominável, que foi o turismo sexual. Então, o Brasil, ele também se lançou no universo da Europa, dos países mais desenvolvidos, com uma oferta para o mercado do turista que envolvia também as suas mulheres. Então, hoje, a gente colhe frutos dessa propaganda. Nessa relação... muito das propagandas da Embratur nos anos 80 e 90, que tinha esse perfil mesmo, era mulheres seminuas, sol, mar Exato. E mulheres. Assim. Mas a gente sabe que uma propaganda, quando começa a ser repetida, demora muito tempo para sair do inconsciente das pessoas, né, da coletividade. E ainda hoje você vê o Brasil sendo ressaltado em diversas situações, o samba, a mulher negra, a música, o coqueiro e a praia. Isso nos rendeu o local dentro do Brasil, um dos estados mais propensos, mais facilitadores do turismo sexual. E a relação do turismo sexual e do tráfico, elas são complementares, né? No momento que um turista estrangeiro chega aqui no Brasil e a motivação dele é uma motivação sexual, e eu estou argumentando isso, mas eu não sou contra o turismo sexual que acontece com adultos, porque eu não sou contra a prostituição. Eu acho que a prostituição ela precisa ser regulamentada, mas no momento que você fomenta esse tipo de propaganda, você atrai um turista que consome crianças e adolescentes como uma mercadoria, porque ele entende que esse é o mercado do sexo, ele tem um recurso para pagar, então ele vai consumir a mercadoria que ele quer. E nessa lógica, o Brasil ele fica numa situação tanto de receptor dessas pessoas para o turismo sexual, que vem mais especificamente da Europa, para o Nordeste brasileiro, mas se você for considerar o norte do país, você tem um grande fluxo de americanos, né? Hoje,
hoje com essa relação da pesca. Então, a gente observa o tráfico de pessoas como uma das 4 categorias da exploração sexual, né? Você está envolvido o turismo sexual, a prostituição, a pornografia na internet. E aí você tem essa relação que se complementa, né? E é importante dizer, nisso que a Adriana falou, que prostituição no Brasil não é crime. As pessoas não sabem, mas na verdade prostituição no Brasil não é crime. É uma ocupação reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações. Então, aqui em Pernambuco tem a Associação dos Profissionais do Sexo. Em vários estados tem a Associação dos Profissionais do Sexo. O que é crime no Brasil é a exploração do serviço sexual de outrem. Só que não é crime, é uma profissão, mas é a pior forma de trabalho. Então, criança e adolescente não pode estar envolvido. Então, abaixo de 18 anos, independe da vontade, criança e adolescente não pode estar envolvido em nenhum tipo de exploração sexual. A partir dos 18 anos, a pessoa pode optar a ser um profissional do sexo. O que não pode haver é a exploração, é o rufianismo, é a exploração do serviço de sexo de outro. O favorecimento à prostituição é que não pode haver. Mesmo ela sendo uma prostituta adulta, também não impede que nessa relação mal resolvida, que ela seja vítima. Isso é bem importante. Isso eu queria tentar dissecar um pouco mais essa questão do perfil. A gente fala, por exemplo, da possibilidade de crianças e adolescentes que acho que configuram um crime mais grave ainda na medida em que elas não e é não mais é grave permitido também pela própria que elas legislação. sejam prostitutas ou o que quer que seja. Esse segmento da população de crianças e adolescentes que está mais exposto a esse tipo de crime. E eu queria insistir nessa questão do perfil. Imagino que por envolver a questão da vulnerabilidade, as pessoas de renda mais baixa, habitantes da periferia, devem ser as que estão mais expostas a esse tipo de exploração. O perfil muda. Eu vou deixar a Adriana falar sobre a parte sexual e eu vou falar do perfil de trabalho escravo. Quando é para trabalho escravo, o perfil são homens negros de 18 a 40 anos, analfabetos. Enquanto mulher, encontro. Já resgatei criança e adolescente? Sim, mas não é o perfil. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fez um perfil do trabalhador, do gato, que é o aliciador, e do patrão. O trabalhador, a grande maioria, como para trabalho escravo, o que ele tem a oferecer a força física, são homens de 18 a 40 anos, normalmente negros e normalmente analfabetos, que é a herança da escravidão oficial. Então, na verdade, eu até brinco que às vezes não é nem escravidão contemporânea, é uma escravidão perpetuada. Se você olhar que o índice de desenvolvimento humano das pessoas que foram aliciadas e foram encontradas em situação de lugar de escravo, é mais ou menos o que era o perfil do trabalho escravo oficial. Mas é ilegal. É ilegal. Grande diferença. O que é igual é a coisificação. Na escravidão oficial era uma coisa e na atual também é uma coisa. Né? Para a exploração sexual, relação, né? Muda um pouco, né? O perfil são mais meninos. Na verdade, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode considerar como recorrente no perfil, que a gente vai encontrar isso em todas as partes do mundo, que você vai ter locais que vão ofertar essas mulheres, essas meninas ou essas crianças, ou mesmo os meninos ou os homens, é a questão da relação da pobreza. Né? Então, você tem uma camada da população que vive numa vulnerabilidade econômica, social, né? Constantemente na violação dos seus direitos. E essa população, ela precisa de emprego, ela precisa de trabalho, ela precisa ter espaço para ter oportunidade de crescimento, para ter educação. E muitas vezes a proposta de trabalhar no exterior é uma proposta sedutora no sentido de você transformar a sua vida econômica. Né? Então, se a gente pudesse ter... A única característica que você vai encontrar no mundo todo é a questão da vulnerabilidade econômica. Mas você vai ter, por exemplo, na Rússia, o tráfico que acontece com meninas brancas. Né? Você vai ter na Guatemala com meninas morenas. Você tem na Tailândia um tráfico que acontece com meninas, com meninos feminizados, com crianças. Então, quem dita o perfil é o mercado na hora que ele escolhe. Então, se o mercado precisa para o tráfico, para o trabalho escravo, ele vai ter um perfil. Se ele precisa para o tráfico de órgãos, ele também vai ter um outro perfil. Né? E em relação à exploração sexual, esse perfil ele pode ser bem amplo, mas uma coisa vai ser bastante contundente, é a questão econômica. E o interessante é que a gente tem uma falsa ideia, um mito de que essas meninas e os meninos, eles estão na exploração sexual por comida. Né?
na verdade, são os valores que a sociedade dita. A gente dita para as nossas crianças e adolescentes que eles têm que ter um celular da moda, que eles têm que ter o tênis da moda, que eles têm que ter a internet. Então, esses valores mudam muito. Aí, por que às vezes os programas de transferência de renda não atingem essas pessoas? Um Bolsa Família atinge um trabalho infantil e atinge um trabalho escravo, sim, que são aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade para comer, para se alimentar. Já para a exploração sexual, não atinge, porque essas pessoas ganham muito mais no serviço de exploração sexual. E os valores que a sociedade impõe, que eles têm que ter, são os valores da televisão, são os valores... Então, não é simplesmente... aquela ideia de que vai se prostituir para se alimentar, não é bem assim. Mas a gente não pode criticar, porque são os valores que a sociedade contemporânea passa para esses meninos e essas meninas. Então, muitas vezes, os programas que são pensados para tirar não funcionam, porque a problemática é muito mais complexa do que parece. E também porque a gente, quando observa, tem um documento muito importante que circulou em 2005 e agora ele foi refeito, que é a Matriz Intersetorial. Um documento feito pela UNB, pelo Violes, que é o Núcleo de Estudo de Violência, e a UNB ela conseguiu apontar que as políticas públicas que deveriam estar na base para essa população mais vulnerável, ela não chega às vítimas de tráfico, porque a população ela não consegue ser identificada. Então, você tem uma série de programas que acontecem, mas você não tem como identificar ali se houve já pessoas que foram vítimas de tráfico, se há pessoas que estão sendo aliciadas, né? Há uma certa falta de comunicação entre as políticas públicas, entre os setores que oferecem essa política pública e entre os projetos que acontecem para fortalecer. Por que a política pública não chega? Faltam leis adequadas, faltam uma capacitação do poder público de um modo geral. E aí, nesse sentido, eu queria pedir a avaliação de vocês sobre como, do ponto de vista público e legal, o Brasil está aparelhado, está preparado para encarar esse problema. Eu acho que a gente está aprendendo a trabalhar em rede. A gente ainda está na infância, digamos, desse problema. Eu tive recentemente no intercâmbio nos Estados Unidos exatamente para fazer essa troca de tráfico de pessoas. E eu ouvi das autoridades americanas eles dizendo que estão na adolescência. Porque realmente o problema é muito novo. Você perceber o tráfico de pessoas é muito novo ainda, no mundo todo. E o fato de ter a novela, de ter a mídia, a coisa está deixando de ser uma lenda urbana para as pessoas verem que acontece realmente na realidade. Então, a gente está aprendendo a trabalhar em rede. Então, essa intersetorialidade, a gente está aprendendo no dia a dia. Então, como é que a gente vai dar um atendimento à vítima? Às vezes encontra uma vítima e não tem para onde levar. Por que a política pública não está funcionando? Porque você vai ver que na exploração sexual não é fome simplesmente de comida, ou seja, não é um Bolsa Família que vai resolver o problema, passa por educação. Já quando é trabalho escravo é mais fácil, porque o trabalhador que foi traficado e foi em condições análogas à de escravo, ele não tem vergonha. Pelo contrário, ele gosta, porque quando ele é encontrado, ele ganha 3 meses de seguro-desemprego e ganha as verbas rescisórias. Mas a menina que foi traficada para fim de exploração sexual, muitas vezes ela tem vergonha. Então, o que a gente precisa é amadurecer e ver que a política pública não funcionou para um lugar, pode funcionar para outro e exercitar a criatividade com base nesses casos. Mas eu queria fazer uma observação. Eu digo, fica à vontade. Polícia, Ministério Público, Judiciário, os centros de assistência social, de um modo geral, eles estão preparados e sabem que isso é um problema com os quais eles vão se deparar amanhã ou depois? Não. O que a gente pode considerar hoje que o Brasil tem, que é importante, é uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Mas, mesmo assim, essa política ela precisa de uma readequação, até porque ela tipifica só uma forma de tráfico, que é para fins de exploração sexual. Então, ela deixa uma lacuna muito grande a respeito da responsabilização, porque isso não está tipificado. Isso foi vencido agora no segundo Plano Nacional de Enfrentamento, porque veio um eixo específico para readequar a legislação aos tipos penais, e aí eu acho que a doutora Débora vai decorrer melhor sobre isso. Mas o que é que a gente tem de avanço? A gente tem uma política que foi configurada, a gente tem um plano nacional e estamos no segundo plano nacional, que foi construído com uma articulação em rede. Mas você pergunta, por que essa política não chega? Porque você não enfrenta um problema social de uma forma recortada. O que vulnerabiliza o tráfico, e aí eu vou fazer uma pontuação em cima na fala de Débora, que a pobreza, Débora, ela também leva ao tráfico. Né? A extrema pobreza, a miséria, ela leva ao tráfico. O caso das meninas do norte do país, as meninas não têm o que comer, a família não tem o que comer. E dentro disso você junta com a cultura de discriminação de gênero, uma cultura homofóbica, uma cultura de coisificação da mulher. Então você tem um cenário, um contexto social que está dentro de um tempo e de um espaço na sociedade propício a todo tipo de violação de direitos. E o tráfico,
é o que a gente vai considerar assim, a mais alta violação de direitos. Mas como é que essas políticas poderiam se interlocutar, poderiam dialogar? A partir do momento que você começa a identificar na população mais pobre possibilidades de oportunidades de emprego, educação, geração de renda. Então, não adianta você ter um projeto específico que dure 1 ano, 2 anos, para atuar numa problemática que é de uma conjuntura muito complexa. E a política, eu considero o avanço da política, sobretudo no segundo plano nacional, quando ele coloca uma comissão, uma coordenação colegiada para monitorar a política, a execução da política de enfrentamento ao tráfico, que é composta pela Secretaria de Política para Mulheres, pela Secretaria Nacional de Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, você tem um conjunto de pessoas, um conjunto de instituições que têm entendimentos fragmentados, mas que juntos vão abarcar um todo dessa realidade social, né? Então, você não pode desconsiderar as graves violações de direitos humanos que acontecem. E aí você observa uma comunidade como o Coque, uma comunidade bem próxima aqui de Boa Viagem. As pessoas estão com uma série de carências. Há uma possibilidade desse mercado que é aquecido economicamente. Então, você também vai ter pessoas que vão se adaptar e que vão querer entrar nesse mercado, mesmo que de forma ilegal. Então, você vê na beira-mar de Boa Viagem, você vê o turista que é atendido pelo hotel mais chique, pelo Recife Plaza e tantos outros. Você vê o turista que é atendido pelos meninos que são aviãozinho e vão buscar drogas. E você vê o turista que é atendido oferecendo serviço sexual. E ao entorno dessa grande rede hoteleira, você tem uma série de favelas que são dispostas, né? Porque a gente tem até medo de dizer a palavra favela, mas eu acho que a gente tem que encarar, não é? Comunidade, para mim, é aquilo que nasce estruturado, né? Então, a gente precisa começar a encarar essa realidade. E aí você vem com políticas fracionadas que não se comunicam e que agem muito pontualmente. A exemplo do funcionamento hoje da Delegacia da Mulher, que seria uma grande porta de entrada para identificar essa vítima de tráfico, porque, como Débora colocou, ela tem vergonha. Ela não denuncia por 2 razões, vergonha e medo. Todas as 2 razões têm remédio. A vergonha, a gente vai instrumentalizá-la nos seus direitos, a gente vai empoderá-la e mostrar para ela que quem tem que ter vergonha é o agressor. E a questão do medo, você vai fortalecer a confiança estruturando os serviços de defesa, repressão e atenção à vítima. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, a gente volta a falar sobre essa questão. O Opinião Pernambuco volta em 2 minutos e eu lembro que você pode aproveitar esse intervalo para mandar a sua pergunta para o e-mail opiniãotvu@gmail.com. A gente tem também o telefone disponível, que é 34236836, e tem as redes sociais, no caso o Twitter, que o nosso perfil é @opiniãope. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje é tráfico de pessoas e participam do debate a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito, e a integrante do coletivo Mulher Vida, Adriana Duarte. O Brasil tem uma situação hoje em relação ao tráfico de pessoas bem delicada, porque ele é ao mesmo tempo fornecedor, abastecedor desse tráfico de pessoas e recebe também pessoas que são traficadas. Que eu imagino que seja uma situação nova, devido ao crescimento econômico do país nas últimas décadas. Como é que vocês avaliam isso e como é que o Brasil tem tratado também dessas pessoas que são traficadas para cá, notadamente os bolivianos lá em São Paulo, os haitianos que vêm pela região norte? A gente está num movimento de sensibilização, principalmente das autoridades policiais, muito grande, porque há algum tempo, se você encontrasse um boliviano em situação de tráfico, ele ia ser deportado. E agora o movimento se é vítima de tráfico, não pode ser deportado. Então, já existe lei de anistia, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente com a Bolívia. Então, esses bolivianos que são encontrados em situação de tráfico, eles são reconhecidos como vítima e ficam no Brasil. Agora, foi um caminhar, porque, a princípio, a vítima era deportada. Então, isso fazia com que o problema ficasse ainda mais invisível, porque elas não queriam aparecer. Então, realmente, o Brasil está com esse perfil de receber também. Eu até brinco, a gente virou os Estados Unidos da América do Sul, porque a gente está recebendo muito nigeriano, muito haitiano, muito boliviano, principalmente para trabalho análogo de escravo nas grandes confecções. E aí tem um caso público, que é o caso da Zara, que a gente encontrou os bolivianos, que sequer eram bolivianos, eles eram
indígenas da Bolívia não falavam nem espanhol, o que dificultava muito, eles eram quechua. Então, imagina o que é você conseguir falar com uma vítima de tráfico que não é nem boliviano, nem espanhol fala. E Na própria Bolívia ele já era periférico. Exatamente. Ele já era hipossuficiente num país que é mais pobre que o Brasil. Então, o grau de vulnerabilidade muito alto. E quando a gente encontrou, né, a gente encontrou grandes magazines. A Zara foi o mais emblemático, porque a Zara, a marca da roupa já é Zara do início. É diferente da C&A, que tem 12 marcas. As casas pernambucanas têm mais. Aí, para você identificar, é mais difícil. Mas a Zara, desde a confecção lá no Bom Retiro, o Quechua, que está ali trabalhando, já é com a marca Zara. Então, ficou muito evidente. E quando a gente chegou para a Zara para falar isso, mas e os tigres asiáticos e a China? Pega o seu casaquinho Zara que você tem em casa e veja de onde ele é. Made in Camboja, made in China, se for made in Brasil, tem que obedecer à legislação do Brasil. Lógico. Então, isso trouxe realmente um debate muito grande. E está acontecendo com os haitianos e está acontecendo com os nigerianos. Quando é para turismo sexual, a gente manda mais para a Europa. E o interessante é que agora, eu peguei os dados dos Estados Unidos, faz 3 anos que Houston, no Texas, não chega o brasileiro. Uma fronteira que já foi novela, agora a novela de Glória Pérez está tratando de tráfico de pessoas, mas já teve aquela novela que era Sol, América, né? Que estava naquela história dos coiotes e tal. E um lugar que era fronteira, que muitos brasileiros iam, faz 3 anos que não recebe brasileiro. O que é que a gente nota? Esse incremento econômico que o país está vivendo, embora não seja um desenvolvimento, seja só um incremento econômico, está fazendo com que a gente esteja recebendo mais gente do que enviando. Embora para turismo sexual a gente ainda mande muito, mas para a Europa. Assim como o próprio turista sexual americano vai mais para os tigres asiáticos e mais para os países ali do leste europeu, para o turismo sexual. Mas é diferente o tráfico de pessoas do que eles chamam de contrabando de imigrantes, né? Tem semelhanças, mas são crimes diferentes, não é isso? No caso, quando o tráfico ele vai colocar o recrutamento, o alojamento, a ilusão por emprego, então é diferente, mas até o momento que ele foi enquadrado, que essa migração tiver a ver com algum tipo de exploração, né? Que ele seja deslocado para algum canto, com alguma alusão a algo que ele não vai receber, enganado de alguma forma ou por algum tipo de coação. Mas o que a gente vê, na verdade, a gente não pode deixar de olhar para a questão econômica, né? Quando Débora coloca, a gente está tendo um incremento econômico, a gente não está tendo um crescimento de qualidade de vida, né? O Brasil é um país riquíssimo e dentro desse incremento econômico, as pessoas querem atingir lucros altíssimos. Uma forma de você atingir o lucro é o tráfico de pessoas. Então, a gente não pode deixar de observar que é uma questão econômica. O tráfico de pessoas não é um recorte de perversão de alguém que quer aprisionar. É uma questão econômica. É alguém que junta... Como é o tráfico de drogas, de armas. Exato. Alguém que junta muitas pessoas para, de alguma forma, obter lucro em cima do trabalho daquela pessoa ou do corpo daquela pessoa, como pode ser o tráfico para fins de remoção de órgãos. E o tráfico de pessoas tem um diferencial, porque o tráfico de armas e o tráfico de drogas, ele se encerra ali. O tráfico de pessoas, a pessoa, ela é reutilizada várias vezes. Então, tem até uma charge interessante. Leva isso para a vida toda. Exatamente. Então, tem até uma charge que era um americano levando arma para o México e o mexicano levando drogas para os Estados Unidos. E pessoas nos dois. Então, a arma se encerra ali, a droga se encerra ali. A pessoa, você está ali sempre reutilizando. A diferença do contrabando também é que no contrabando é só levar. É como um contrabando de droga. Você pega a cocaína, levou. O tráfico não. O tráfico tem toda uma continuidade, toda uma movimentação, todo um entorno de você estar ali, de você estar com vários outros crimes, várias outras violações de direitos humanos circunscritas ali ao caso. Não é só levar e trazer. Não. É você estar ali explorando, estar recrutando, estar ameaçando a família, que nesse ponto a novela está bem fiel, né? Inclusive tem um documentário que o internauta, os alunos podem procurar, que é o Rotas da Ilusão, que foi feito aqui, em Pernambuco, e a Glória Pérez usou. E tem um relato da Ana Madonna, que é a personagem, que ela fala de... um episódio ela fala que no Suriname chegaram a morder, arrancar o bico do peito dela, de tanta violência que teve. E a gente termina encontrando relatos parecidos em outras meninas que foram traficadas, porque isso é como se fosse uma marca, é uma tatuagem do medo que o aliciador coloca nessas pessoas. Acho que, de certa forma, a gente, com isso, responde a pergunta de Gerson, que é do bairro da Estância, e ele mandou essa pergunta para a gente: o que leva uma pessoa a traficar outra? Dinheiro. Sobretudo, a obtenção de lucro, né, em cima de algum tipo de mercadoria. Mas eu queria fazer uma observação. Eu acho que, nesse recorte econômico, existem, às vezes, relações de trabalho
que elas já vão se configurando em relações de possíveis situações de tráfico, de exploração do trabalho. Por exemplo, na França, quando você faz algum tipo de política para habitação e demanda construções de muitos prédios de moradia, o mercado em si ele sabe que ele vai ter uma necessidade de trabalhadores que dentro do seu país você não vai encontrar. Então, isso já vai organizando a rede para que essa rede ofereça essa oferta para esse mercado. E muitas vezes a gente teve situações de trabalhadores nossos que foram para Angola e viveram situações análogas à escravidão, né? Então, é bom a gente observar que vai sempre haver uma relação de mercado e que gera lucro, né? Porque às vezes as pessoas ficam achando que isso tem a ver com a maldade ou com o grau de violência, aí são os requintes que vai ilustrar todo o processo de tráfico, né? Então, você vai ter redes de tráfico, por exemplo, que oferecem às meninas russas para os vídeos de sadomasoquismo, né? Sobretudo aquelas meninas que tentam de alguma forma se rebelar, tentam de alguma forma denunciar. Mas é sempre uma relação de demanda, oferta e mercado. Nesse sentido, os judiciários do mundo e que também se comunicam através da ONU e de outras instituições, eles têm conseguido julgar e colocar na cadeia esses cabeças, esses, digamos, empresários ilegais do tráfico de pessoas? Olha, o Brasil, eu tenho um exemplo. Eu digo assim, de forma bem... Eu tenho um exemplo otimista. A gente tem um caso aqui da Paraíba, que foi um colega, Eduardo Varandas, que ele entrou. E ele e a promotora de justiça, eles desbancaram uma rede em Sapé, em que as meninas estavam em cárcere privado, no prostíbulo, tinha adolescentes de 12, 14 anos, etc. Ele em parceria com a promotora, porque a gente fala de responsabilização integral. Então, ela cuidava da área criminal e ele estava buscando uma indenização às vítimas e uma indenização para a sociedade, porque quem viola nesse nível o direito de uma criança e adolescente não está atingindo só aquela criança e adolescente, está atingindo toda a sociedade. No primeiro momento, ele entrou com a promotora entrou com a ação criminal, ele entrou com a ação trabalhista. No primeiro momento, o juiz do trabalho disse que ele era incompetente porque era uma relação de consumo. O juiz do trabalho coisificou as meninas, disse isso aqui é um bem. Então, eu não sou competente como juiz do trabalho, porque o competente seria o juizado do consumo. Ele entrou com um recurso, o tribunal da 13ª Região da Paraíba anulou a sentença, a parte criminal correu e a parte trabalhista, toda a rede que tinha vereador, juiz, como cliente, toda a rede, inclusive os clientes, foram condenados a pagar R$1 milhão de dano moral coletivo à sociedade. E isso tudo foi convertido. Agora, realmente, são exemplos ainda muito pontuais. A gente ainda não tem realmente essa conscientização, mas aos poucos chega. Eu sou um tanto otimista, inclusive porque... Eu imagino a complexidade que é, por exemplo, se você tem uma organização internacional de tráfico de pessoas, digamos, que envie pessoas de Pernambuco para a Espanha, digamos. Existe uma estrutura local, né, que a polícia e o Ministério Público e o Judiciário vão atrás, mas tem uma estrutura lá também, que é a que recebe, né? E imagino que trabalhar em conjunto com países diferentes deve ser bem complexo. A gente estava até brincando que essa história da Elô, porque na novela, a delegada, ela viaja para a Turquia, a menina fica numa parte hotel, isso não tem. Eu conheço um caso aqui que foi de Goiás, que realmente a Polícia Federal de Goiás conseguiu trabalhar com a Interpol e chegou na Suíça, mas realmente é muito deficitário. Ainda é uma coisa muito do heroísmo de um delegado abnegado, de um promotor, ainda não tem uma institucionalização realmente desse problema. A gente pode observar a partir dos números. Hoje, o Ministério da Justiça coloca no seu relatório sobre o tráfico de pessoas que vai de 2005 a 2011, 514 casos apontados. 158 casos chegaram, de fato, aos tribunais, mas apenas 3 ou 4 tiveram algum tipo de sentença. O que é que isso nos faz refletir? O tráfico de pessoas era a terceira economia ilícita do mundo. Hoje ele é a segunda economia ilícita do mundo. Estima-se a ONU, esses dados são um pouquinho assim nebulosos, mas vamos lá. A ONU estima que 2,5 milhões de pessoas são traficadas anualmente. Então, se a gente pensar que de 2005 a 2011, 514 inquéritos foram instaurados, a gente dá para perceber que é uma realidade muito aquém da nossa demanda, né? E eu queria fazer uma observação. A gente fala muito do tráfico internacional,
mas um tráfico que nos preocupa constantemente é o tráfico que acontece dentro da comunidade. São as meninas, muitas vezes, que são abrigadas, entre aspas, dentro de casas, dentro de prostíbulos, dentro de bares. Na mesma cidade. Na mesma comunidade, às vezes no mesmo bairro. Né? As meninas são coagidas, as meninas são sequestradas, as meninas são iludidas, as meninas são ameaçadas. Né? Então, o que a gente observa é um cenário de coisificação da mulher. A gente não se surpreende porque que o judiciário tem esse olhar. Né? O judiciário ainda é uma estrutura extremamente machista, né? Hierárquica, que conserva padrões e modelos de morais, né? Que muitas vezes violam os direitos humanos. E aí, nessa relação, quem são essas meninas traficadas? São meninas pobres, né? A quem interessa buscar a finalização desse inquérito, fazer as investigações. Eu queria citar um exemplo de uma coisa que aconteceu semana passada aqui no país. Uma turista estrangeira foi violentada dentro de uma van. Exatamente. A gente consegue ver que, muitas vezes, o Brasil trabalha para que outros vejam que o Brasil está trabalhando. Né? Ele trabalha gerando uma imagem de produtividade que às vezes não acontece. Então, depois de 2 dias que a delegada que assumiu o caso não encontrou, não tomou as atitudes corretas para o bom andamento da investigação, coisa que acontece constantemente e rotineiramente em todos os crimes que acontecem, né? Em todos os crimes que são realizados, por não tomar essas medidas, ela foi exonerada do cargo, ela e a perita. Aí eu te pergunto, em relação ao tráfico de pessoas, quando é que a gente vê um traficante, de fato, ir para a cadeia? Né? E aí, quando a gente faz essa relação com a CPI da exploração sexual, que aí vai ter o recorte específico com criança e adolescente, que é um crime hediondo, que é um crime, muitas vezes, que mobiliza pessoas de muito poder na sociedade. Quem está preso? As meninas, né? No caso, quem estão presas? As meninas que denunciaram essas pessoas, essa quadrilha muito bem arquitetada, de juízes, de empresários, de deputados, de delegados, não é? Muitas vezes de pessoas que estão ali envolvidas para garantir a segurança, e é isso que faz o medo da vítima, e é isso que faz com que a vítima passe uma situação de tráfico no exterior, consiga sair sozinha, muitas vezes sem a ajuda de nenhum tipo de polícia, chegue no país em silêncio e permaneça em silêncio. E, às vezes, ela só chega à rede de saúde a partir de um surto que tem, a partir de uma doença venérea, a partir de uma droga-adição que adquiriu no período de tráfico. Então, ainda são muito incipientes os processos. A parte de defesa e responsabilização, ela tem uma lacuna imensa porque os direitos internacionais não são cumpridos. Hoje a gente já discute o PNDH, que é um plano de normativas de direitos humanos para atenção à vítima de tráfico. Foi construído por uma rede internacional, Rede Gatwal. E hoje a gente tem uma extrema dificuldade de que esse plano seja operacionalizado, porque ele envolve uma gama de garantias de direitos que já foram violados e que muitas vezes nós não temos condição de dar, né? Enquanto poder público, a exemplo do que a gente vê com Morena, minha gente, olhe, muita gente traficada não fica não em aparte hotel. Fica em abrigos, né? Abrigos com uma estrutura péssima, com muito medo, com pouca proteção e, na grande maioria dos casos, muitas meninas desistem da denúncia. Né? Eu acho que é importante que a gente faça esse alerta e desmistifique um pouco esse tema, porque é como se houvesse um glamour muito grande, né, em se falar do tema e a gente não chega a uma realidade para ajudar a vítima. Mas é até bom que a novela esteja aí para a gente falar do tema, porque antes da novela era mais lenda urbana do que é hoje. Claro, o que é importante, já que o tema está na pauta do dia por conta da novela, que bom, é importante também a gente fazer essa diferença, que o mais grave são o tráfico interno. E isso que acontece para a exploração sexual, acontece para trabalho escravo do nosso lado. Então, a novela está aí, vamos pensar, vamos refletir, mas existe um tráfico interno diário para fins de trabalho, cultural. Se você chegar para o aliciador e disser, não faça isso, você está explorando, isso é um crime do artigo 207, vai dizer, não, mas é assim, aqui a gente contrata as pessoas assim. Então, as pessoas não têm essa noção e esse tráfico interno é reincidente. Então, se só tem 514 casos de exploração sexual, de trabalho escravo, tem 2.000 por ano. Exato. A gente faz 2.000 resgates de trabalho escravo por ano. E como o trabalho escravo não tem a história da vergonha e tem o seguro-desemprego, a gente tem dados. Quando o trabalhador é resgatado da condição análoga de escravo, ele preenche os dados do seguro-desemprego. Quando ele preenche o dado do seguro-desemprego, ele diz de onde ele é.
Com isso, a gente vê que 90% foi traficado. Houve uma migração até encontrar aquele trabalho escravo. E foi uma migração nas vicinais das estradas do Brasil. Eles não vão oficialmente, eles vão em Paus de Arara, eles vão sem qualquer documentação. Nas vicinais quer dizer que eles não passam pelos postos de polícia? Não, de forma alguma. Então, é um claro retrato de tráfico que está muito imbrincado culturalmente, de achar que é aquilo mesmo, é pobre, qualquer coisa basta, é isso mesmo. E a gente termina perdendo o foco tão interessante e tão mais presente que é do tráfico interno. Ok, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para o terceiro bloco. Eu lembro de novo que o público pode participar com perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é o tráfico de pessoas. Queria voltar às perguntas dos nossos telespectadores. Tem a pergunta de Marcos Silva, que é do Vale das Pedreiras, e ele pergunta qual é o percentual maior do tráfico de travestis? Os que são enganados pelos aliciadores ou os que consentem? E aí eu acho que ele traz dois tópicos interessantes. Um que é essa questão das travestis especificamente, que eu imagino que sejam vítimas também do tráfico de pessoas. E outra questão é essa do consentimento, que eu acho que é bem delicada. Se é forçado, se é consentido e se, por ser em tese consentido, deixa de ser crime ou está mais alheio a isso. Eu falo sobre essa coisa do travesti. E eu falo consentimento. Eu acho que a gente vive uma cultura, né, que nós pegamos nossos jovens meninos homossexuais, né, e enxotamos eles de casa, enxotamos eles do mercado de trabalho, né, enxotamos eles da escola. Então, a gente tem uma cultura homofóbica. E esses meninos, eles começam a se sentir deslocados, né, a se sentir estranhos dentro de sua sociedade, por uma série de violações dos seus direitos cotidianamente. E eu acho que a mais grave é a aceitação dentro de casa, que ela não acontece. Então, o mercado do sexo, ele muitas vezes abarca esse menino homossexual, muitas vezes espera esse adolescente completar 18 anos. A gente tem casos, tem recebido denúncias de situações que têm acontecido no município de Moreno, no município de Limoeiro, de pessoas que seduzem os meninos na oferta de emprego. Muitas vezes eles dizem de forma clara que esses meninos vão trabalhar em casas noturnas, se prostituindo, e muitas vezes eles vão por um vínculo familiar completamente construído à base de violências, de culpas, de medos. Então, o universo do homossexual é um universo que as pessoas ainda não querem nem adentrar em relação à vítima de tráfico. Você veja que não há na lei nenhum tipo de especificidade para atender a vítima de tráfico que é homossexual. E, no entanto, ela não é uma mulher e ela não é um homem a partir do que a gente vai encarar. É a partir do que ela vai se enquadrar. Então, eu não vou colocar um homossexual que se entende por mulher dentro de um abrigo feminino. Eu coloco no abrigo masculino. Eu faço um abrigo específico. Então, a gente está tão aquém dessa discussão que sequer há uma política específica para isso. E os meninos sofrem, viajam, né, buscam se lançar em aventuras e em expectativas para serem felizes, porque eu acho que é isso que eles querem. Muitas vezes se submetem a cirurgias e à utilização de hormônios que adoecem e às vezes até levam à morte. E muitos saem do Brasil tranquilamente. Não há nenhum tipo de impedimento por parte da família. E o que nos deixa estarrecido às vezes é que esse jovem desaparece e essa família, por vezes, não quer sequer notícias, né? E a questão do consentimento? A questão do consentimento. É totalmente irrelevante o consentimento. Pelo protocolo de Palermo, basta essa exploração da condição de vulnerabilidade. Então, tanto para trabalho escravo, por exemplo, além do consentimento ser irrelevante, ainda que a pessoa já exerça a prostituição, se houver a exploração do seu serviço de sexo, ainda assim é tráfico. Então, para ser tráfico, você já era prostituta no Brasil, então por isso não vai ser tráfico, porque você está sendo prostituta em outro lugar, ou em outro estado, em outro país, é irrelevante. Tanto o consentimento como o fato da pessoa exercer a prostituição. Ou seja, mesmo que a pessoa vá, em tese, por vontade própria,
A exploração é que é o crime, né? Exatamente. Exatamente. Ela ser prostituta aqui ou não tem. é irrelevante. Inclusive para trabalho escravo isso é muito evidente, porque as pessoas vivem num município que não tem emprego, o aliciador chega, oferece, a pessoa pode até desconfiar que vai ser uma armadilha, mas vai, porque não tem outra perspectiva. Então, há casos de reincidência de trabalho escravo em que a pessoa sabia, eu imaginei, mas diante da falta de opção e da necessidade até alimentar também nesse caso, aceita. Então, o consentimento é totalmente irrelevante. E é importante dizer que as correntes modernas são outras. Aqui, quando fala trabalho escravo, aquela figura do negro acorrentado não é mais aquilo. Inclusive, tem até o Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter Brasil, ele diz que, na verdade, ele diz uma coisa para trabalho escravo, mas eu acho que funciona para qualquer violação de direito humano. Na verdade, esses problemas são febres, não é? É um sintoma. Porque a doença mesmo é impunidade, ganância e pobreza. Você juntando esse caldeirão, essas três coisas, a situação de vulnerabilidade das pessoas pobres, a ganância, que é o que está por trás, não é maldade, não é que o empregador, no caso, é malvado e quer. Não, ele quer ganhar dinheiro, é um barateamento de mão de obra ali, claro. Então, você juntar a pobreza, a ganância e essa sensação de impunidade que, infelizmente, existe, é tanto que os casos, veja, quantas sentenças de trabalho escravo tem no Brasil até hoje? Pouquíssimas, 40, desde 1995, quando o Brasil reconheceu que tem trabalho escravo. Então, na verdade, essas violações de direitos humanos são sintomas das nossas doenças graves que o país sofre, com a questão da miséria, com a questão da ganância, com a impunidade. Então, essas violações terminam surgindo como... Machismo também. Machismo. A nossa cultura é muito de que para pobre qualquer coisa basta. Já é pobre, qualquer coisa basta. Eu já tive que explicar que tem que dar água potável. E eu já ouvi de empresário dizer, por que eu vou dar uma água boa se ele vai chegar em casa e vai tomar uma água ruim? Trabalho infantil, a mesma coisa. Deixa o menino pobre estar trabalhando, que é melhor estar trabalhando que estar roubando. Então, porque é pobre, só pode trabalhar ou roubar. Então, a gente ainda tem aquela cultura de você medir os direitos com base na classe social. E o direito é para todo mundo, independente da classe social. Mas se é para pobre, se é para as pessoas mais vulneráveis, a gente ainda justifica. E quando é menina, essa questão do machismo é evidente. Já teve sentença que disse que a prostituição é a sina da criança pobre. Eu queria fazer um complemento que eu acho que é importante nessa Certo. questão da homofobia, que agora o Ministério da Justiça, dentro do plano de enfrentamento ao tráfico, vai trazer um guia de material pedagógico construído para discutir as questões de gênero, de raça e etnia, dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, eu acho que isso já é um avanço, levando para dentro da escola essa discussão que muitas vezes vulnerabiliza. E é bom falar de avanços, porque embora a gente esteja apontando muita coisa, eu ainda sou otimista. Eu acho que a gente está, de alguma forma... Fábio Soares, da Vila Cardeal, ele faz uma pergunta em relação ao tráfico de órgãos. Ele diz, o tráfico de pessoas também está ligado ao tráfico de órgãos. O que é lenda e verdade nessa questão? Acho que todo mundo lembra bem daquele caso lá de 2003, da operação, acho que era a Operação Bisturi, que localizou esse pessoal que vendia órgãos para a África do Sul, se eu não me engano. Isso é uma realidade para vocês que lidam com essa questão diariamente do tráfico de órgãos, ou isso é uma coisa mais esporádica, menos relevante? Isso é uma realidade, né? Quando eu comecei a trabalhar com o tema do tráfico, as pessoas não acreditavam no tráfico para fins de exploração sexual, né? Então, a gente fazia campanha, a gente divulgava, não existe. Hoje, o tráfico para fins de trabalho forçado já está, né, largamente difundido, para fins de exploração sexual. O trabalho servil ainda é uma lenda, a gente ainda não consegue pautar e discutir isso na sociedade. E muitas mulheres brasileiras são vítimas, servil, né? O casamento servil. E a questão do tráfico de órgãos é uma incógnita, porque nem o Ministério da Saúde admite essa possibilidade. A gente participa de um comitê de enfrentamento ao tráfico e a gente sente muito a falta dos órgãos, né, de saúde, discutindo com a gente, né, as possibilidades de acontecer tráfico de órgãos. Então, vamos lá, vamos participar. Acontece a última quinta-feira do mês na Secretaria de Defesa Social. A próxima é dia 9, vai acontecer lá no Coletivo Mulher Vida. Então, convidando aí a Secretaria de Saúde para participar. Feito o convite, então, a gente tem um comentário de Edvan, lá de TGPO, e ele diz, o governo deve fazer uma maior fiscalização na internet para diminuir os casos de tráfico de pessoas. Acho interessante a pergunta dele. A internet tem um papel importante, relevante nessa questão do tráfico de pessoas? E como é que ela funciona? Eu tenho até um caso que foi o que gerou a CPI de tráfico de pessoas vir para Pernambuco. A CPI de tráfico de pessoas está aqui em Pernambuco hoje. E ela foi gerada justamente por conta de um caso que 58 trabalhadores de Recife seriam levados para o Bahrein.
que é um país perto do Kuwait. E foi tudo pela Oriente internet, Médio, né? no Oriente Médio. Foi tudo pela internet. Foi interceptado pela internet. A aliciador, a pessoa que funcionou como aliciadora, que a gente viu depois, que na verdade ela era mais uma vítima, foi contactada pela internet, o aliciamento foi pela internet, o cadastro dos trabalhadores foi pela internet, e aí quando um dos trabalhadores, ele ficou desconfiado porque cobraram $200 para um visto para um país que não tem nem consulado brasileiro. Interessante isso, né? Quando o caso chegou no núcleo, aí como era trabalhista, encaminhou para o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal ficou dando assistência. Quando a gente foi olhar o site, viu que ele era hospedado na Inglaterra e que não tinha um link para ver quem é, porque tem como ver pelo registro na internet, etc., alguma coisa desse tipo. Então, foi justamente pela internet. E depois desse caso, com a divulgação dele, vários outros casos chegaram para consulta no núcleo. Então, o que é que a gente diz para essas pessoas? A migração, ela não é crime. Você pode ser um migrante, você pode ser um pernambucano que trabalha em São Paulo, você pode ser um brasileiro que vai trabalhar na Espanha, que vai trabalhar em Angola. O que a gente tem que ter cuidado é que essa viagem seja protegida. Então, nunca entregue seu documento. Você não vai deixar de viajar e de tentar uma oportunidade, mas tem que ter atenção. Se for muito ilusório, não aceite. Não deixe que retenha os seus documentos. Não vá sem pesquisar antes se a empresa tem idoneidade. Se você tem que fazer um contato antes de chegar no exterior. Porque esse caso do Bahrein seria tipicamente um caso de tráfico. Quais são os canais para denunciar o tráfico de pessoas? E aí eu falo não só dentro do Brasil, que me parece a maior incidência, mas fora dele também. Primeiro, para quem está no Brasil e que presenciou isso ou que é vítima disso, qual é o canal para fazer essa denúncia? Para ficar na linha da internet, e já que a internet é a rede mundial, joga no Google Procuradoria Regional do Trabalho, internet. Aliás, não só o Ministério Público do Trabalho, todos os órgãos do comitê e o próprio núcleo têm no site lugar de denúncia. E é muito fácil ficar anônimo. É só, gente, vocês criam um e-mail lá e fica anônimo. Eu recebo muito e-mail de um justiceiro@gmail, que não deixa de ser uma fonte de denúncia. Tem os telefones de contato também, que a gente pode passar, se for interessante, mas interessante. É o 2101-3200 da Procuradoria, mas com o alcance que a internet tem hoje, eu estou muito mais acreditando nessas denúncias que têm chegado pela internet. Então, usa a internet mesmo. Bota no Google Procuradoria Regional do Trabalho. O Disque Direitos Humanos? Disque 100, né? O Disque 100, que é um disque que vai fazer todo esse encaminhamento, vai receber denúncias nacionais e vai encaminhar para os órgãos de defesa. Você tem o 180, que é um disque de apoio à mulher, vítima de violência, e tem o 190. Agora, 190 que é a polícia que militar. é a polícia normal. Agora, eu vou fazer uma observação. Eu tentei, o Plano Nacional saiu agora com algumas orientações de um número para ligar. Mas eu achei muito complicado. É 0800 44 55 320 e pouco. Então, realmente, essa coisa da internet, ela acaba sendo muito mais rápido, até porque hoje os meninos têm internet no celular. Mas Disque 100, 180, são números que você faz uma denúncia anônima, e se você puder recolher o máximo de informações, é sempre mais viável, porque Por a exemplo, denúncia... que informações? Você vai fazer uma denúncia sobre alguém que você acredita que está sendo enredada numa rede de tráfico. Então, você pode tentar os contatos dessa pessoa no exterior. Então, quanto mais informação você tiver sobre essa situação duvidosa, quem está contratando, para que está contratando, para que país vai, qual é o serviço, porque só pelo país você já pode identificar que aquilo é uma proposta enganosa. Por exemplo, você vai contratar meninas para trabalhar na Alemanha como empregada doméstica. É uma possibilidade muito, muito rara, muito difícil, até porque o mercado europeu está fechando bastante. Né? Com esse caso do Bahrein, que é um país que não tem nem relação diplomática com a embaixada com o mais Brasil. próxima é no Kuwait. Então, realmente, depois dessa experiência nos Estados Unidos, eu vi que o Bahrein, realmente, ele tem um pedaço do país que é uma ilha, e realmente é uma ilha que tem muitos bordéis. No caso de quem, por acaso, estiver fora do país, o caminho é procurar a embaixada brasileira? Se conseguir, né? A gente Ou aconselha a própria que polícia do país? Existem redes de proteção a brasileiros lá fora, né? Existem pactos acordados principalmente a partir do protocolo de Palermo. Então, por exemplo, a Rede Gato é uma rede que vai reunir, é uma aliança global no enfrentamento ao tráfico, que vai reunir entidades tanto do governo como da sociedade civil no mundo todo. No mundo todo. Você tem a articulação de brasileiros no exterior, você tem a rede de brasileiros na Espanha, que é uma rede bem atuante. E tem também em alguns países uma relação de participação, um convênio entre esses países e o Brasil para o enfrentamento. A exemplo do que acontece hoje, Espanha e o Brasil. Então, há uma relação
a um acordo de relações internacionais que o Brasil, na hora que tem uma vítima brasileira na Espanha, há uma possibilidade mais rápida de que essa vítima seja atendida. Mas a gente lida com uma violação de direitos internacional muito grande, né? Direitos internacionais. As pessoas, elas não conseguem garantir esses direitos e, muitas vezes, esses serviços de proteção que acontecem são serviços, às vezes, estruturados no terceiro setor, né? Porque os órgãos de governo ainda não veem essa vítima de tráfico como vítima. Então, por vezes, ela é extraditada para o seu país, quando os acordos internacionais já colocam que, em situação de tráfico, o país onde se encontra essa vítima, porque se é esse país que recebe essa demanda, que abriga essa demanda e que vai ter, na sua vulnerabilidade de fiscalização e de combate a questões ilegais, uma responsabilidade maior. Então, esses países eles não podem mais extraditar a vítima de tráfico e eles ainda, né, fazem vários meios e subterfúgios para despachar essa mulher para outro canto. Mas hoje isso não pode acontecer. No caso da CPI, tem essa CPI no Congresso Nacional. Qual é o balanço dela? No que é que ela tem avançado e o que é que a gente pode esperar quando os trabalhos dela terminarem? A CPI está enfrentando o problema que eu acho que toda autoridade que lida com o tráfico está enfrentando, que é a carência de dados. Os dados ou não existem ou são extremamente subnotificados. Então, às vezes é até ruim você dizer o dado. Por exemplo, o Ministério da Justiça, a Adriana falou 514, mas o Ministério da Justiça falou em 475. Então, você dizer que nos últimos 5 anos apenas 475 pessoas no Brasil foram traficadas para fins de exploração sexual é até ruim. Porque é um dado tão subnotificado que termina tirando a credibilidade da própria estatística que foi feita. Então, a CPI está enfrentando um desafio que é corriqueiro nosso. Bem-vindos. A gente lida muito com isso, com essa subnotificação. Eu acho que agora eles estão fazendo uma coisa interessante, que é começar a regionalizar. Estavam chamando muito lá em Brasília, quando tem um caso. Agora, pelo que eu vi, eles estão aqui hoje. Eu acabei de vir de lá, toda a rede está lá realmente. Tirando nós duas, né, que estamos aqui hoje com vocês. Eles pegaram os deputados que estão presidindo e estão viajando para os estados. Eu acho que isso vai dar um diferencial. Por exemplo, já me perguntaram desse caso do Bahrein. Quando eu comecei a falar, eu vi que eu tenho 7 processos. E eles vão pegar esses 7 processos, eles querem conversar com as vítimas. Então, eu estou achando que essa itinerância vai dar um aspecto positivo e, quem sabe, a gente consiga dados. Eu tenho tempo para uma última pergunta, que é a questão dos grandes eventos, como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, como até a Copa das Confederações, que vai ter agora. A gente sabe que o tráfico de pessoas tem uma relação com o turismo. No caso desses grandes eventos que vão ocorrer no nosso país, eles podem dificultar o trabalho do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Como vocês veem essa relação? Olha, a gente está até num cenário assim de luta, né? A sociedade civil está bastante envolvida na questão da proteção ao direito da criança e do adolescente e das pessoas adultas também, mas sobretudo da criança e do adolescente, por ocasião dos grandes eventos, né? Então, há uma agenda nacional pautada. O Coletivo Mulher Vida ele é coordenação do ECPAT Brasil, que é uma rede internacional que organizou todo o enfrentamento à exploração sexual no mundo, né? Surge na Tailândia e é ela que organiza o primeiro encontro mundial, o segundo e o terceiro encontro que aconteceu aqui em 2008. E nesse encontro fomos pactuando alguns acordos. Em relação aos grandes eventos, a gente tem uma série de atividades que vão acontecer e que a gente procurou discutir com várias redes nacionais, como o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a ANSED, o próprio ECPAT e a rede de combate, né, as redes de combate no Brasil. E aqui em Pernambuco a gente tem a Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Pernambuco, que é uma rede bastante atuante. O coletivo está nessa coordenação junto com Casa de Passagem e outras entidades e o Centro das Mulheres do Cabo. Então, na verdade, existe toda uma programação de ações que vai desde pulseirinhas, que inclusive alguma coisa já está sendo viabilizada, pulseirinhas que identifiquem o nome da criança, né, que não é o impedimento do direito de ir e vir, é apenas a identificação da criança naquele espaço. Até ações de deslocamento de ônibus, com todo um aparato para a garantia do direito que esteja nesses locais. Contudo, a grande preocupação da gente é a lei que coloca as crianças no período da Copa dentro de casa, fora das escolas. Para a gente ser preocupante. Que vai ser feriado escolar durante... Vai ser feriado, essas crianças vão estar em muito mais vulnerabilidade, vai se traçar um cerco que vai impedir as pessoas de se aproximarem dos locais dos jogos, mas no entorno a gente sabe como é, né? Então, existe uma agenda nacional caminhando, com muitas ações discutidas nacionalmente, né? E a gente pensa em programar o evento
para que não haja violação de direito. O Brasil recebeu o representante da África do Sul e a gente coletou algumas Débora, eu tenho 30 segundos só para dizer como é que o Ministério Público do Trabalho está atuando nessa questão dos grandes eventos. Eu acho que o grande evento é o grande finale das violações, porque, na verdade, a gente já está enfrentando. Então, até chegar o dia da Copa, a gente está enfrentando trabalho escravo e precarização desde a construção. Então, quando chegou o boom de swap, no comitê, as representantes da Secretaria da Educação estão tendo evasão escolar. A Constituição Civil fala agora em quarteirização como se eu abrisse a CLT agora e visse o termo quarteirização. Quinteirização, não, essa é a nossa quinterizada. Então, na verdade, a Copa, está todo mundo falando no evento, mas a gente já está enfrentando e está aprendendo, porque são novos desafios. Pernambuco também mudou muito, então... Nosso tempo acabou. Desafios. Agradeço a vocês pela presença e pelo esclarecimento acerca desse problema tão sério do nosso país e do mundo de modo geral. O Opinião Pernambuco termina por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.